Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento da face. Por volta dos 30 anos, mais ou menos, a gente começa a perceber algumas alterações no nosso rosto. Isso pode acontecer às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, e tem a ver bastante com a genética e também com os hábitos de vida da pessoa. Então, em pacientes que têm uma alimentação inadequada, com excesso de consumo de açúcar, geralmente esses sinais começam a aparecer antes. Em pacientes que fumam também, em pacientes que se expõem muito ao sol sem proteção solar, em pacientes que praticam atividades físicas vigorosas. Não que a atividade física seja um mau hábito ou uma coisa ruim, muito pelo contrário, né? Mas em pacientes que fazem uma atividade física intensa, como maratonas, como prática de musculação com altas cargas, esses sinaizinhos às vezes podem aparecer antes também. E o que são? Quais são esses sinais? Uma das primeiras coisas que aparece, costuma incomodar os pacientes, são as olheiras, que ficam mais pigmentadas e mais profundas. O aparecimento do bigode chinês, que é uma linha, né, um sulco que vai desde aqui do canto do nariz até a lateral da boca. O aparecimento de manchas, ruguinhas finas na região da testa, lateral dos olhos, que a gente chama de pés de galinha. Esses geralmente são os primeiros sinais que costumam incomodar. Aí depois, por volta ali dos 35, mais perto dos 40 anos, a gente começa a perceber uma flacidez, um aumento de flacidez dessa face. A pele parece que não fica mais tão coladinha no rosto, ela fica mais soltinha do rosto. As rugas, que antes eram fininhas, começam a ficar mais profundas e aumentar a quantidade. As manchas também começam a piorar, né? Tanto em quantidade como na pigmentação, de ficarem mais escuras. A gente pode perceber também o surgimento da linha de marionete, que é aquele sulcozinho que fica aqui no canto inferior da boca. E aí a gente vai ficando mais velho e vai percebendo mais sinaizinhos, como a perda de contorno do rosto, quando a gente já não consegue mais definir onde termina o rosto e começa o pescoço. Vai aumentando mais a quantidade de rugas, mais a quantidade de manchas. Pode aparecer o código de barras, né, que são aquelas linhazinhas aqui em cima no lábio superior. Os lábios, então, vão ficando desidratados, mais ressecados e vão perdendo volume. A gente vai ficando com ele assim, mais pra dentro, como se ele ficasse mais fininho mesmo, ele vai perdendo volume. E essas alterações vão progredindo ao longo dos anos. Para a gente tratar o envelhecimento da face, a gente precisa atuar em vários pilares. Um tratamento só não vai resolver todo esse envelhecimento global que está acontecendo. O primeiro pilar de tratamento do envelhecimento da face é a gente tratar então essas ruguinhas que acontecem aqui no terço superior da face, na testa, na região da glabela, que fica entre as sobrancelhas, e na lateral dos olhos, que são os pés de galinha. Para isso, a gente usa a toxina botulínica, ou Botox. E esse é o primeiro pilar de tratamento, então, do envelhecimento. O segundo pilar de tratamento é a gente devolver a sustentação da face. Durante o processo de envelhecimento, os nossos ossos, eles vão diminuindo de tamanho. Então, eles eram mais salientes, mais proeminentes quando a gente era jovem. E isso dava uma sustentação para a pele. A pele, ela tinha onde se segurar, onde se apoiar. E com o passar dos anos, esses ossos eles vão ficando mais achatadinhos, mais para dentro. Então a gente usa os preenchedores de ácido hialurônico para devolver essa sustentação para a face. Ele vai atuar como se ele fosse uma prótese, como se ele estivesse imitando o osso que a gente tinha antes e que agora a gente não tem mais. Então a gente aplica esse preenchedor de ácido hialurônico em alguns pontos estratégicos, como por exemplo aqui na região malar, né, na região das maçãs do rosto, na região da mandíbula, na região do queixo, para apoiar a nossa pele e segurar ela de novo. Não é nada para modificar o rosto, é apenas para a gente fazer a pele voltar para o lugar que ela estava antes. O terceiro pilar para a gente tratar esse envelhecimento global da face é a gente cuidar da flacidez. Essa pele que fica mais fininha, que não fica tão coladinha, tão aderida no rosto. A gente tem que estimular bastante o colágeno para tratar essa flacidez. E isso a gente pode fazer de algumas maneiras. Uma das maneiras, então, é com os bioestimuladores de colágeno. Aqui no consultório a gente trabalha, então, com o Radiesse e com o Sculptra, que eu considero as melhores marcas. Outra maneira também da gente tratar essa flacidez é com o ultrassom microfocado, que é uma tecnologia, né, um aparelho.
Outra maneira também pode ser com a radiofrequência, que é uma outra tecnologia, um outro aparelho. Quando a gente combina esses tratamentos, a gente tem resultados melhores ainda e mais eficientes. E o quarto pilar do tratamento do envelhecimento da face é a gente melhorar a qualidade da nossa pele, que aí é a parte externa da pele, é aquela parte que a gente enxerga, das manchinhas, dos poros dilatados, né? E isso a gente consegue fazer com alguns tratamentos, como o MMP, por exemplo, que é a microinfusão de medicamentos na pele, o peeling também, peeling químico, né? O microagulhamento e os lasers. Aí a pergunta é, doutora, mas eu tenho que fazer todos esses procedimentos, né? Não precisa fazer todos, mas ao menos um de cada pilar é indicado. Nas consultas a gente avalia quais as principais queixas, o que está acontecendo e incomodando esse paciente, e a gente vai escolher juntos alguns desses procedimentos que seriam mais indicados para essas tuas queixas. Mas geralmente eles englobam um procedimento de cada pilar, então para a gente conseguir ter um rejuvenescimento satisfatório dessa face. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque às vezes tem alguns pacientes que chegam no consultório e querem fazer, por exemplo, um peeling e acham que aquele peeling vai resolver todo o envelhecimento dele. E não vai, né, gente? Eu adoro o peeling, é um dos procedimentos que eu mais faço por aqui, gosto muito mesmo, mas eu queria que os pacientes entendessem, né, e a gente alinhasse as expectativas. Então, o peeling, ele vai tratar um dos pilares do envelhecimento, que é a qualidade de pele, isso sim. Mas os outros pilares do envelhecimento não vão ser combatidos com esse peeling. Então, para a gente atuar de uma maneira eficiente no envelhecimento, a gente tem que também atuar com os outros procedimentos e todos eles em conjunto vão nos oferecer um melhor resultado. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o processo de envelhecimento da face e se tiverem ainda alguma dúvida, podem mandar mensagem no direct que a gente responde. Tem ali um link na bio também que cai direto no WhatsApp aqui do consultório. Se sentirem mais à vontade, podem enviar as perguntas por ali. E eu vou deixar também uma caixinha de perguntas ali nos stories e vocês podem perguntar por ali se quiserem.